Olá, bem-vindos ao podcast Motivo Musical. Aqui é um espaço onde eu converso com pessoas que vivem de música, que fazem música, criam e pensam música. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Heather como convidada. Ela é uma pessoa muito especial e eu agradeço muitíssimo a sua presença e você ter aceitado participar, Heather, aqui desse programa, tá bom? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado. Eu vou apresentar a Heather rapidamente, né? Para quem não a conhece, conhecer um pouquinho, e depois a gente vai partir para um bate-papo. Então, a Heather Dea Jennings, correto? Heather Dea Jennings. Dea Jennings. Isso. Ela é do Colorado, nos Estados Unidos. Ela é compositora e performer. Ela está radicada aqui no Brasil desde 97. Ela é professora da Escola de Música da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e integra o grupo de compositores Bravo. Estudou com nomes como Richard Boulanger, Alvin Lucier, Wadada Leo Smith, Anthony Braxton, Warren Sanders, Elke Beatriz Riedel e Priscila Gale. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, sob orientação do professor Dr. Guilherme Bertissolo. Muito bem-vinda, Heather. Muito obrigada, agradeço. Em todos os programas, assim, nesse bate-papo aqui, né, que eu proponho com amigos, com pessoas que eu admiro, enfim, a primeira pergunta é sempre como que a pessoa começou com a música, né? Uhum. E eu gostaria de saber como é que foi seus primeiros contatos com a música, como é que essa paixão se desenvolveu, né, na sua vida. Sim, é muito interessante, porque meu pai é músico e eu sempre, desde criança, desde bebê mesmo, estava sempre batendo alguma coisa, tocando. Ele tinha um piano, aí eu fiquei tocando ali. Meus avós tinham uns brinquedos, um órgão elétrico pequeno para criança e um toy piano. E muitas vezes, enquanto as outras crianças estavam brincando lá no parque, eu estava lá brincando com esses sons, tirando as notas, escutando uma nota com a outra, cantando. Então, eu não lembro um momento em que eu não escolhi música, que eu não estudei música. Eu inclusive roubei a flauta da minha mãe, ela comprou que ela queria aprender. Aí eu perguntei a algum amigo dela que soube tocar, aí, ei, me mostra como tocar isso. Aí eu tinha 7, 8 anos de idade. E aí eu iria dizer que isso é onde começou os estudos mais aprofundados e entrei no programa na escola pública e continuei até hoje. Ah, sim. E na escola pública, claro, isso tudo você está falando é tudo nos Estados Unidos Sim, e é tudo isso. no estado onde você nasceu, no Colorado mesmo? Eu nasci no estado de Virgínia, mas eu fui criado em Colorado desde bebê. Ah, E tá. tudo isso foi em Colorado, Sim. em várias E aí, escolas. a escola pública, daí isso era na Foi escola regular mesmo? Na escola isso. normal, Aham. assim? Com aulas É, de música, né? é. Sim. E quando que você decidiu, não, agora eu vou ser profissional mesmo, sabe? Vou viver disso, Você tem alguma lembrança, assim, de um momento, assim? Ah, não, agora eu vou fazer isso mesmo. Bom, eu acho que nunca foi nenhuma pergunta. Mas Sim. eu lembro quando meu professor de banda e coral, e que ele estava me ajudando a preparar para a faculdade, aí veio um panfleto, um pôster da Berkeley, Nossa. e eu fiquei assim, falou sobre que era só músico que estudava lá, né, pode estudar a música popular, o jazz, aí nossa, eu quero esse lugar. Aí eu iria dizer que era esse tempo, eu acho que eu tinha 17 ou 16 anos de idade. Um grupo de amigos fizeram que eles têm
um curso de 12 semanas, de curso de verão. Aí eles foram fazer, aí quando voltaram eu fiquei perguntando como que foi, né? Perguntando a eles, perturbando para saber tudo. Aí, através disso, eu soube que eu queria lá e era o lugar que seria para onde eu poderia começar esse caminho. Sim. E então você, a sua primeira instituição, vamos dizer assim, profissionalizante, foi a Berkeley mesmo? Foi. Uhum. E aí lá você fez, que curso que você fez lá? Lá eu fiz o curso que na época chamava Síntese Sonora, era música eletrônica, hoje chama Electronic Electronic Production and Design, então design e produção eletrônico, mas sempre foi isso, sempre contemplava isso mesmo quando só se chamava síntese sonora. A gente estudava como tirar sons de um sintetizador, como fazer sampling, como realizar sequenciadores, usar gravação digital com computador. Então, o que trata hoje a gente já estava estudando na época. Uau, caramba, Uhum, bem avançado mesmo. Quando que foi uhum. isso? Que ano que Foi foi? em 87 a 92 que eu estudei lá. E você já estavam utilizando computadores e toda essa gama de Isso. tecnologia naquela época. Aham, Nossa, isso. É. caramba, meu. E você Uhum, percebe que, claro, você continua atuando nessa área de música também, uhum, né? Eletrônica, talvez a isso. matemática aplicada, alguma coisa desse tipo, né? Não acabei entrando Não foi nesse nessa? lado. Ah, Eu tá. prefiro fazer a composição e dentro das minhas capacidades, onde eu consigo alcançar sem entrar na matemática tão aprofundada, eu procuro, dentro dos meus limites, fazer a composição usando tecnologia. Sim. E Uhum. mudou muito a tecnologia daquele momento para hoje, você percebe? Mudou, eu iria dizer que facilitou, não mudou tanto, porque tudo que a gente faz hoje, a gente já estava fazendo, mas não tinha o que chama hoje o Digital Audio Workstation, né? Estação de trabalho de áudio digital. Tinha, estava tudo disperso por exemplo, o Finale começou, né? Isso é uma das únicas coisas que sempre ficou separado, agora nem existe, né? Que eles foram extintas nesse ano, mas tinha, poxa, estou tentando lembrar os nomes, Opcode, era uma coisa que a gente gravava áudio digital. O espaço era sempre o lugar onde gravar os sons era sempre muito limitado, então a gente tinha que fazer muito cálculo para que não ultrapasse o espaço físico do disco, né? Ah, Aí eu iria dizer que melhorou muito era essa capacidade de guardar as coisas. Hoje até tem a nuvem, tem os sim. discos muito grandes, de terabytes, e a consolidação dos programas e as possibilidades também, a qualidade do som aumentou, a capacidade de fazer tudo em casa, isso aumentou muito. Ah, sim. É. Então, fora disso, as técnicas de gravação não mudou muito aí, tem certas coisas que são das leis da física, né? Então, Sim, verdade. Pois é, o processamento, né? Claro, né? uhum, Hoje em dia nós temos aí um computador, né? Eu estou usando aqui um computador, provavelmente está usando um aí que tem um isso, processamento que nem se sonhava naquela época, né? Imagina. exato. Até o celular é mais avançado do que Sim, os computadores da época. E sim. não existia a internet também. Quer dizer, existia, mas era só para pouquíssimas pessoas. Quando saí de lá, comecei a trabalhar e a e-mail estava começando. A gente tinha e-mail dentro da Berkeley, depois começou a ter contato com pessoas externas, tinha Alta Vista, que era o Google da época. Alta Vista. Então, Essa é, eu não-
Você não... Acho que foi abolido faz uns 10 anos por aí, Ah, sim. mas Ainda devia ser usado fax, talvez, alguma coisa desse tipo, naquela época, sim, ou não? mas eu não cheguei a usar muito, mas se a pessoa tinha algumas coisas, por exemplo, entrar na Wesleyan, até em 95 eu ainda usava fax para algumas coisas, e já a internet estava começando a se consolidar, né, mais ou menos nessa época, ficar mais comum para mais pessoas, especialmente nas universidades. Pois é, e você citou a Wesleyan, né? Wesleyan Uhum, University. É também no isso. Colorado ou em outro? No estado de Connecticut, que é Ah, um estado sul de onde está a Berkeley. e você também estudou lá, né? Qual que foi Fiz o meu curso? mestrado lá. Ah, foi mestrado lá. Uhum. E Aí qual eu que foi o comecei assunto? meu mestrado na California Institute of the Arts, mas por vários motivos eu saí de lá e eu entrei na Wesleyan, onde recomecei meu mestrado e terminei lá. Sim, e foi rapidamente, assim, sobre o que Uhum. foi o assunto do teu mestrado? É porque é de composição, então lá é um pouco mais livre. Naquele curso a gente fez as composições que queríamos fazer e faríamos um memorial sobre o processo. Então, não era um assunto de pesquisa, a pesquisa era a composição. E o que escrevíamos era um memorial de como que fizemos as composições. O memorial é descrevendo os passos, né? As decisões que a gente toma e tudo isso. Isso. Aham. Há algumas questões do que está por trás nem necessariamente uma análise, mas que levou, como que funciona a peça. Sim. E lá era uma época de muita experimentação, porque Alvin Lucier, que era o meu orientador, eh, era muito um compositor experimental, gostava de usar as leis de física para fazer música, coisas muito interessantes. Sim. Eu tenho aqui um roteirinho, né, Heather, Uhum, que eu queria falar sobre isso depois, mas agora, como surgiu esse papo de universidade, e eu uhum, sei que você está dando aula também na universidade aqui, e, isso. e além disso também estudou tanto nos Estados Unidos quanto aqui em universidade. Uhum, E essa questão da diferença entre, por exemplo, agora que você está fazendo doutorado também em composição aqui no uhum, Brasil, né? E eu também, coincidentemente, também fiz mestrado e doutorado em composição aqui no sim. Brasil. Eu só ouço falar, né? Mas você tem experiência em primeira mão. Uhum, Gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença, justamente, né? Eu uhum, acho que uma das grandes diferenças é justamente essa, né? Nos Estados Unidos está muito focado na obra mesmo, né? No isso. fazer, e aqui a gente tem que produzir, como você bem sabe, e com certeza está dando muito Uhum, trabalho, né? Tem que fazer uma tese, né? Com mais, isso. com mais substância teórica e tudo mais, né? Isso, exatamente. O que diferencia é justamente isso. Lá eles focam na obra e você tem que escrever, mas você não vai fazer uma tese, uma hipótese que você tem que elaborar. Pelo menos quando não é PhD, por exemplo, quando eles têm o programa de doutorado que se chama DMA, doutorado nas artes musicais, e o MA que eu fiz, eles não exigiam tanto escrito. Eu poderia. E a outra coisa, eu, pelo menos na Wesleyan, onde o aluno tem muita liberdade, eu poderia fazer as composições que eu mesmo quis. E eu fiz uma peça para coral, meio conservador, e fiz outras peças extremamente experimentais. Então, eu poderia guiar meu próprio processo. Aqui também, eu estou tendo muita liberdade em guiar meu próprio processo, mas tenho que focar em algum assunto musical ligado com composição.
e, né, muitas pessoas focam nas teorias ou na etnografia, né? Aí eles têm que chegar com um projeto já bem elaborado só para entrar. E depois, a partir disso, vai aprofundando naquele tema. Às vezes muda o tema, mas que produzem alguma coisa sobre o tema que é ligado com composição. Sim. Então, no caso na universidade que você fez, na Wesleyan, Uhum. não tinha que ter uma, por exemplo, claro que esteticamente você já deixou claro que não tinha que seguir nenhum tipo de escola ou de estética, né? Não, é. Mas você não tinha que, sei lá, justificar por que você estava fazendo uma peça para coral e uma peça para experimental, assim? Também não precisa. Não, não na minha tese, mas eu tinha uma experiência muito legal na sala de aula, onde a gente estava conversando e eu, no meio desse mundo experimental, cercado de outros compositores experimentais, e eu dizendo que eu estou fazendo essa peça coral, e meu professor, ele disse, eu queria saber mesmo, por que você está fazendo isso? É tipo, por que fazendo uma coisa tão conservador? Aí eu, poxa, e agora? Aí eu parei, eu pensei, eu disse, é simples, é o que eu gostei, eu gosto. E ele, tá bom, né? Ele viu que eu acho que se eu fizesse só aquilo, estudando com ele, talvez ele iria me guiar para um outro professor, mas como eu também tratei de músicas com abordagens experimentais, ele não se incomodou, né, com um pouquinho de conservadorismo musical. E Sim, a outra coisa que é realmente quando, muitas vezes, nessas peças experimentais, você tem que ter uma tese sobre o que é a peça. Essa peça trata o quê? Né? Por exemplo, trata de uma das peças pega um visual de um fractal e como ele, se você estica uma membrana por cima de um formato fractal e vibrar essa membrana ou com uma substância granular em cima da membrana, ele faz desenhos interessantes, né, como aqueles padrões Chladni, só que mais, mais, mais complicados, desenhos mais complicados. Então, eu tinha que ter um ponto inicial, vamos dizer, que eu acho que Roger Reynolds chama do ímpeto, uhum, né? Um ponto onde você, tipo, você tem que ter seu plano já feito, já não ficar à toa, eu vou fazer qualquer coisa, né? Tinha que ter uma proposta para cada peça, um conceito, né? um conceito. Uhum. Sim. Pois é. E como é que está sendo dar aula agora na universidade de composição, né? E aqui no Sim, Brasil, né? Como é que está sendo essa experiência aí? Faz quanto tempo que você está dando aula? bom, eu dou aula no Brasil já há mais de 20 anos, mas Nossa. o que a gente tem aqui na UFRN só começou em 2017. E por causa da pandemia, a gente só começou a formar alunos recentemente. Então, é um processo que eu, pessoalmente, nem tinha com um aluno ainda que chegou a se formar. Eu tinha um aluno que eu dei aula, depois que eu comecei o doutorado, aí eu tinha que passar para o outro professor. Ele se formou, mas não foi eu que levei ele do início até o fim. Sim. E tenho um aluno agora que eu também peguei no início, pulamos todos aqueles tempos e ele está pagando uma disciplina comigo agora. Então, eu estou, tipo, via os frutos que eu iniciei com eles dois, e eu estou continuando a ver os frutos com esse atual, e eu estou com um outro aluno inicial agora também, que está no primeiro semestre. E é muito legal poder trabalhar na minha área, tanto
de trabalhar com eles na área de música e tecnologia, quanto composição, porque especialmente composição não tinha a oportunidade em todos esses tempos, até 2017, de trabalhar questões composicionais com compositor. Aí eu dei aula de contraponto, mas nunca dei pelo ponto de vista de compositor que agora estou dando. Então é muito, muito legal isso. Sim. É que agora vocês têm lá você dá aula no curso de graduação e de pós-graduação? Isso. Como é que é? No momento, só graduação. Quando eu terminar Graduação. meu doutorado, aí eu tenho que adequar com as diretrizes, que você tem 3 anos, e dentro desses 3 anos você chega a um ponto de poder atuar na pós também. Mas Sim. ainda não cheguei a esse momento. Aí na graduação, lá na UFRN, vocês abriram o curso de composição? É isso? Foi isso, em 2017. E tem procura? Está tendo procura de alunos? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. A gente tinha, inclusive tinha 1 ou 2 anos que eles nem tinham como aceitar aluno, porque eu estava de licença, aposentou um outro professor do curso, então eles, não, vamos esperar a Heather voltar do afastamento. Aí, quando voltei, eu aceitei um aluno, mas a gente tinha procura, mas eles decidiram só aceitar um aluno esse ano. O ano que vem, com certeza, vai ter, eu acho que pelo menos 4 alunos vão entrar. Não entra assim uma quantidade enorme, só porque não temos uma quantidade enorme de professores para dar. Mas eu acho que a gente tem uns 10 alunos no curso nesse momento, que seria, vamos dizer que seria 20 lá daqui a 5 anos, 20 a 25 alunos. Sim, mas é bastante já, né? Já é É. bastante alunos. Uhum, E é só você, a isso. professora de composição lá ou não? Tem, Não, não tem vários. tem vários Temos estudantes. Marcos Varela, temos Anderson Pessoa, eu, Alexandre Reche Silva, e vamos convidar uns outros professores que fazem composição, mas que são de instrumentos, como o Fernando Dedos, que ele é do eufônio. Então, nós vamos convidar eles para juntar, pelo menos com Bravo, talvez não fazerem parte do curso. E a gente ganhou um professor, só que não sabemos quem é ainda, para substituir quem se aposentou. Aí daqui, eu acho que menos de um mês, nós vamos saber quem é. Então, pelo menos 5 professores. E quando chegar esse novo professor, vai aumentar a, a entrada também de alunos. Sim. Pois é, e agora você comentou do Grupo Bravo, né? Uhum, Eu procurei, né, pesquisei um pouco sobre o Grupo Bravo, porque eu já tinha ouvido falar desse grupo, uhum, mas eu não sabia exatamente o que que era. E agora tendo você um membro, não sei como é que fala, né, quando é sim. mulher, membro desse grupo, gostaria de saber o que que vocês fazem lá, né? Qual que é a produção de Uhum. vocês? Porque é um grupo de compositores e compositoras, né? Isso, isso. Bom, eu acho que começou em 2011, se não me engano, com 2 professores, e eles começaram. Era mais interno, eles começaram a ter reuniões só eles dois, e aos poucos convidaram uma terceira pessoa até eu chegar em 2010, e eles me convidaram a entrar, acho que foi 2013, por aí. E nessa época a gente tinha 4 ou 5 membros, convidamos mais outro. E o que é legal é que temos uma grande diferença de linguagens musicais, porque eu tenho coisas experimentais, e também eu sou ligado com as tradições populares e música eletrônica. Temos o professor Anderson, que é com popular, e os outros que popular na área de jazz, e os outros que estão mais como música instrumental de concerto.
que tá difícil de ter um nome, chamava música erudita, chama música clássica, música de concerto, mas também tem música de jazz no concerto, então tem Sim, problema de nomenclatura, né? sim. Mas, então, quando a gente chegou a ser muito, atuando muito antes do curso, a gente oferecia palestras, fizemos masterclasses, todo ano a gente tinha o recital dos grupos, dos membros do Grupo Bravo, todo ano ou 2 vezes por ano. O Sesc Partituras nos convidaram 2 ou 3 vezes participar no festival deles. E chegou assim um momento que a gente estava bem consolidado, a gente começou um grupo de estudos de extensão e os alunos estavam muito engajados e estavam começando a pedir um curso. E a gente trabalhou, acho que foi 2015 e 2016, continuando com as palestras e tal, mas também procurando quais meios que a gente teria como abrir esse curso. E foi muito trabalho e começamos a gente apresentou, acho que no fim de 2016, eu acho que foi aprovado, tanto pela Escola de Música quanto a universidade, e começou a entrar em vigor em 2017. Então, acho que deve ter sido no meio de 2016, porque eles fizeram o Enem para entrar. Depois de 2017, caiu nosso envolvimento em fazer tantas palestras por causa do foco que a gente estava agora com esse novo curso. Ainda estamos com esse novo curso. Acho que temos 3 ou 4 egressos. Então, é tão novo e a gente tinha a pandemia no meio que a gente está tentando focar no curso nesse momento. E a gente já estava conversando no início do ano pós-curso, né? Quando o curso está começando a se consolidar muito, eu acho que vamos voltar para essas atividades. Sempre tínhamos o nosso recital todo ano, a gente na Semana de Música tem o nosso palco, e isso eu acho que vai continuar. E nós vamos voltar a dar palestras, mini eventos, masterclasses e essas coisas. Sim. Então, o curso de composição, ele nasce dessa reunião de compositoras e compositores. Exatamente, isso. Ah, Uhum, nossa, eu não sabia disso. Que coisa uhum. forte, Muito forte, é forte. muito legal. E é muito bom ver os frutos disso acontecendo. Sim. E é raro, né? Devem existir, mas eu não conheço outros coletivos de Uhum, grupos de compositores que estão mais, claro, ligados a essa música mais de concerto, mas é difícil de uhum, nomenclatura, né? Que estão isso, associados à música acadêmica também, né? A esse universo uhum, acadêmico, né? Não sei se tem muitos aqui no Brasil, talvez na Bahia tenha algum, né? Eu não sei se no Rio Grande uhum, do Sul também não tem outro, mas é muito importante que tenha esse tipo de junção, sim, né? uhum, Porque a gente é isso, desamparado, a gente fica um pouco desamparado quando a gente está sozinho, né? exato. E eles têm o Prelúdio 21 em Rio, tem Compomos em Paraíba. Ah, São pequenos coletivos que fazem uma grande diferença. Realmente, quando faz essas coletivas, eles ajudam, faz o trabalho comunitário para conseguir divulgar o trabalho de composição para o mundo. existe também algumas colaborações entre os compositores nesses grupos? É, entre tipo Bravo e Compomos, por exemplo, Não, ou entre entre compositores. nos membros de Bravo? Tipo, vamos fazer uma composição em dupla aqui, eu e você, ou em grupo. Existe isso? A gente fez uma vez uma coisa muito legal que é, a gente fez para os alunos do mestrado. é, eles pediram que o Bravo fizesse umas composições. O que, que a gente decidiu fazer? Que a gente faria uma suíte e cada um da gente faria
um movimento desse switch por cima do tema La Marmee, que é muito comum usar como tema, né, a, a, a canção cantiga La Marmee, e fizemos cada um com uma proposta musical diferente, mas você, com o tema em comum, conseguia ligar de uma maneira muito legal, mesmo a linguagem musical era tão diferente. Sim. E a gente tinha umas outras propostas, mas depois de começar a trabalhar no conceito do curso e fundar o curso também, para criar o curso, a gente não fez ainda outra coisa dessa natureza, mas sempre falamos em voltar a conseguir fazer isso. Outra coisa que fizemos era, a gente fez 2 livros, um era de piano, que era antes, não, um era de clarinete, que era de antes que eu fiz parte do Bravo, e depois fizemos de piano. Aí depois do curso a gente continua, né, agora a gente está consolidado no curso e a ideia é fazer mais outra edição. Não sabemos ainda qual que vai ser, mas a ideia é essa. Então a gente faz vários projetos juntos. Esses livros são de composições para clarinete e Sim, piano ou é sobre isso. alguma. Ah, tá, entendi. Aham. É que às vezes poderia ser, sei lá, técnicas estendidas, explicando Sim, alguma coisa aham, não, são nossas composições para aqueles instrumentos. para aqueles E uma instrumentos. pequena explicação sobre cada peça. Sim. E hoje em dia, no doutorado, Heather, o que você está Uhum. investigando? Eu trabalho investigando como a distribuição, vamos dizer, de sílabas tônicas e átonas e o ritmo que a fala produz, né, e como que podemos usar isso na composição, especialmente na criação de música, de material pré-composicional, vamos dizer. Nossa, que coincidência, Heather, porque eu entrei no doutorado, o meu projeto de pesquisa, em 2020, né, que eu entrei, Uhum. era sobre, não era especificamente sobre isso, né, que isso é a prosódia, né? Tipo, podemos reduzir assim, mas É, também entra a cognição, mas é. certo. Que é a Uhum. especialidade do Bertissolo, inclusive, né? A Isso, especialidade dele isso. é cognição. Mas eu estava também interessado muito na palavra, sabe? Que massa. Inclusive, eu Uhum, permaneci com uhum, esse interesse durante o meu doutorado, mas eu mudei um pouco, né? Mas eu estava muito, muito interessado em como não sei se você conhece uma compositora brasileira chamada Jocy de Oliveira, sim, claro. é uma grande Uhum, compositora, e sim. ela utiliza muito, ela tem muitas óperas, né? Ela tem Uhum, muitas óperas incríveis, assim, ó, e eu é. fiquei muito, muito impressionado, assim, pela maneira que ela utiliza a palavra e Uhum, tantas formas diferentes que ela utiliza a palavra, né? uhum, Em várias línguas, inclusive, ela utiliza, né? E eu falei, poxa, e eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada por canção, que né? massa. Também, canção popular, né? Eu componho, Uhum, ouço muito, né? E eu pensei, poxa, eu acho que eu poderia trazer isso para minha composição uhum, essa composição mais erudita, vamos dizer assim, né? uhum, uhum, Mas no fim das contas eu acabei mudando um pouco o meu uhum, direcionamento. Continuou com palavra, continuou uhum, né, com texto também, mas de uma forma bastante diferente. E agora você está me falando isso, eu achei uma coincidência muito grande, porque eu ia uhum, acabar é. chegando nessa questão das acentuações, que eu acho isso muito importante Uhum, na canção também, isso, muito. É. né? E eu procuro saber. Oi, desculpa, só um segundinho. Ela está querendo subir ali, descer para cá. Pronto. É, é o fluxo de como que é o fluxo, como que é diferente entre idiomas também, porque cada idioma produz um ritmo bem diferente e como que nós absorvemos isso. Então é super interessante que você trouxe a Josi. Eu não fui procurar
tanto a ela. Agora eu vou, porque eu acho que se ela está fazendo em idiomas diferentes também, é muito interessante ver a abordagem dela. É muito interessante. Eu estou olhando no momento, às vezes é difícil chegar a definir, né? Porque a linguagem, às vezes, falta a precisão para conseguir tratar os termos, até, por exemplo, ritmo. O que é ritmo? A gente fica sem conseguir concordar 100% em o que é. Mas o que eu procuro é pensar sobre o fluxo das palavras e o espaço que, que cada idioma produz entre as sílabas tônicas, porque quando entram as sílabas átonas entre as sílabas tônicas, vai ter mais ou menos espaço dentro desse fluxo. E cada tipo de fluxo vai afetar a maneira em que nós ouvimos a música, que nos sentimos a música também. E eu estou procurando em como que o compositor o que pode fazer com isso, né? A música vai ser mais sincopada, a música vai ser mais marcada, mais marchante. São questões dessa natureza e como que esses ritmos afetam a nossa experiência da música. Sim. Além de. ah, eu tinha uma coisa, depois eu volto. Vai voltar a ideia. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca me aprofundei. Talvez você já tenha visto alguma coisa sobre e tenha uma informação mais sólida a respeito. Eu já ouvi falar que existem estudos comparando justamente essa questão do ritmo natural das línguas Uhum. com a feitura, né, com as composições de um Isso, país, por exemplo. Isso existe mesmo? Existem esse tipo de estudos? Assim? existem, sim, sim. E era, né, quando a gente pensa o que mudou dentro da proposta inicial, minha proposta inicial, antes de eu criar o pré-projeto, era justamente isso. Será que a música, vamos dizer, a música infantil da minha cultura, que é muito marchante, muito marcado e que toca no tempo, se é por causa da língua, e se tipo samba, que é tudo, né? Que isso tem a ver com tanta palavra que a sílaba tônica está no meio em português. Então, será que é por causa disso? Aí eu logo vi que é muito subjetivo isso, É, e que também acho que entra alguns conceitos hegemônicos europeus que talvez ficam dificultando o estudo dessa natureza, mas eles estão. Eu acho que a área, para mim, tem mais sucesso quando eles estudam do lado linguística. Aí eles realmente descobriram, por exemplo, na música, na fala escocesa, tem muito ritmo que é taca, 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 taca. E eles chamam esse taca, 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 chamam de o Scottish Snap. E isso aparece muito na música. Então, essa figura é ligada com a fala. E eu acho que eu vi um estudo, só que eu esqueci os nomes dos autores, mas de japonês, do fluxo rítmico que acontece naturalmente. E no japonês, eles têm uma preferência para músicas com aquele fluxo. Agora, é um pouco mais novo essa área, em termos de falar cientificamente para tentar comprovar esse tipo de ideia. Mas, para mim, eu acho que eu iria dizer que sim, minha pesquisa não demonstra isso, mas que eu sinto isso, né? A minha experiência a perceber música de tantos lugares diferentes, que realmente tem a ver, né? A sim. música de Debussy, por exemplo, é muito difícil encontrar um bom
um bom ponto fixo, e se a gente olhar no francês, uma língua que é difícil achar os pontos, as sílabas tônicas, que o fluxo é um pouco mais fluido, vamos dizer. Sim, E inglês é muito mais marcante e português está entre os dois. Aí, mas tem tanta coisa de cultura, tantas misturas de cultura quando a gente fala em samba, por exemplo, temos a música, a influência da África, a influência indígena, então tem tantas influências que a gente não poderia dar justiça à música dizendo, mas é por causa da cadência do português, então iria necessitar muito cuidado e muita pesquisa. Eu acho que, especialmente cientificamente falando, né? era justamente isso que eu estava pensando, né? Quando você Uhum, falou, né, sobre isso. Muito interessante, me interessa muito mesmo. Eu também sinto isso, né? Eu tenho essa intuição de que sim, a uhum, língua influencia mesmo a música dos povos, mas eu acho que isso ficaria mais fácil de ser demonstrado, como você falou, né? Citou a Escócia, né? E os uhum, japoneses. Eu acho que uma cultura que é um pouco mais estável durante uhum, muitos séculos, né? uhum, Que não tem tantas verdade. influências externas, acredito que seja Uhum, mais confiável até de você sim. conseguir ver isso, né? O Brasil é um país muito, a América, né? É Uhum, muito novo, né? No sentido de que da história que a gente conhece, né? Claro, né? sim. Né? Uhum. Então e vem muita mistura de colonizadores e tudo mais, e aí É, fica mais complicado mesmo de. e a cultura milenar das tribos indígenas também. E se perdeu um pouco isso, né? É, A gente não tem aí, conhecimento, né? Sobre isso. exatamente. Eles que têm, só não, a gente não É, tem muitos pesquisadores que não vão atrás das informações e que isso está começando a florescer e é muito bonito ver isso acontecendo, porque a gente começa a ganhar eu quero dizer, uma pintura, né? Em inglês a gente fala um quadro, a gente consegue ver por mais completo quando a gente começa a ter mais fontes de informação, né? sim. Isso é super interessante, Ed. Nossa, isso aí É. me interessa pra caramba. Eu vou querer, Uhum. com certeza, ler o teu trabalho. E Sim, aí, obrigada. as composições que você está fazendo, então, Uhum. vão ser apoiadas nesse tipo de conceito. Isso, Exato. exatamente. Uhum. Você vai utilizar a palavra mesmo, ou vai utilizar ela só como inspiração para fazer ritmos e tudo? Os dois, os dois. Uma peça é instrumental, que tinha inspiração nos ritmos. Outra peça, e como eu estou procurando diferenciar, não diferenciar, sentir os fluxos de vários idiomas, uma das peças é em Yorubá, inglês e português, e tem gravações de pessoas falando nas três idiomas, e um tambor vai escutar os ritmos e vai tocar os ritmos. E através disso vai lançar é, uns processos eletrônicos que vão estar interagindo, que esses processos um dos processos tem a ver com ritmo e o apagamento desse ritmo no processo através da inspiração de Alvin Lucier, que ele tem uma peça chamada I'm Sitting in a Room, onde a, 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 a possibilidade de entender o que ele está dizendo no âmbito de 45 minutos vai diminuindo. Aí você começa a entender o que ele está falando, menos e menos, e o que sobra é só o ritmo que está acontecendo. É um processo muito legal e demonstra esse fluxo, vai demonstrar esse fluxo, e o tambor tem que imitar é, tem que tentar emular o momento que está mais
fácil de entender o ritmo que está sendo produzido até o momento que ele é só fluxo mesmo, aí vai ter que usar recursos, como vassoura, para ficar mais suave no momento que não está conseguindo, sentir os ritmos tão fortemente, e depois muda para usar, bolas de gude em cima da pele do tambor para ficar mais suave ainda. Aí, então, tem o ritmo produzido pelas falas, o ritmo que está sendo imitando e os ataques que estão sendo suavizados através do tempo. Então, é instrumental e o ritmo da palavra falada. Essa Então, é só uma das peças, né? sim, mas você pega, por exemplo, uma frase, um discurso e repete ele, é isso? É basicamente isso. No caso, são provérbios de Yorubá, e o bom é que eu usei textos pequenos para a maioria dos trabalhos, para que não seria eu não seria perdida, vamos dizer, no texto grande. Aí eu poderia focar em textos menores, como o Haikai, e, no caso, os provérbios de Yorubá, são assim frases pequenas que ensinam alguma lição, e é falado uma vez, depois é gravado, e a gravação da gravação é gravada dentro de um espaço, até só que sobra é a, a ressonância da sala sendo pulsada pela fala da frase. Ah, tá. Então, são gravações, não é feito ao vivo. Sim. Muito, muito interessante, porque no doutorado eu fiz um exercício de composição, né? Nas disciplinas que a gente faz durante o doutorado, né? Tinha algumas que eram seminários de composição. Inclusive, nós fizemos juntos, Sim, né, na isso, Paraíba com o Marcello, né? Marcello Messina. isso. Aham, Numa dessas, não foi na disciplina do Marcelo, foi aqui na UDESC. Eu uhum, estava com essas coisas na cabeça, né, de palavra, de ritmo, de tudo, e eu resolvi fazer a minha primeira tentativa de fazer algo com gravação, hum, porque as minhas músicas são mais tradicionais, né, assim, utilizam instrumentos tradicionais, são linguagens uhum, mais tradicionais, né, e eu pensei, poxa, eu acho que eu vou fazer uma brincadeira aqui com uma ideia de repetição, uhum, no caso era de uma palavra, e eu queria que acontecesse aquele fenômeno, não sei se você já ouviu falar, de saturação semântica. sim. A Sim, Diana Deutsch fala muito sobre isso. isso, exatamente. Aham, Eu cheguei no trabalho dela. Até o momento que você fala, mas na verdade, isso acontece bastante quando a gente fala a palavra. Quando a é. gente mesmo fala a palavra. Uhum, Então você começa a falar, repetir uma palavra, repetir, repetir, até o momento que o sentido ele vai se perdendo, né? Ele vai se uhum, desgastando e fica só o som. isso, é. Então, É. eu queria fazer com que as pessoas que estivessem ouvindo essa música que eu estava fazendo tivessem essa Uhum, sensação. sim. Então, eu fiquei repetindo de várias formas a palavra corrosivo, Nossa, que também fazia alusão à corrosão do sentido, né? é verdade. É. E aí e a palavra corrosivo eu acho uma palavra bonita também, sonoramente. Uhum, E aí eu fiquei repetindo aquilo de muitas formas e tal, e tentei causar essa saturação semântica no uhum, ouvinte, até o momento dele ficar só com o som da palavra, né? isso. E muito legal. É bacana, mas assim, não acontece tão fácil assim. Quando a pessoa está Hum, ouvindo, eu percebi isso, que quando a pessoa está ouvindo, talvez existam maneiras mais efetivas, né, de se fazer isso, e não da forma que eu fiz, né? Mas da forma hum, que eu fiz, que é uma forma mais simples, claro, claro, né? Mas eu percebi uhum, que não ocorreu muito bem esse efeito. E eu percebi que falando, para mim, quando eu fui gravar, aconteceu comigo. uhum, Até o momento que eu até me atrapalhava para falar a palavra. aham.
Porque, sim. sabe, eu perdi assim, eu falei, calma, eu tenho que me concentrar para poder falar a palavra de novo, porque eu Uhum. esquecia, sabe, é um processo muito. Se perdeu, Me se perdi na perdeu na última falta palavra. da semântica, né? Exatamente, exatamente. Uau. Sim, sim. Queria É, ouvir. Depois pois me é, eu tenho passe. aqui essa gravação, ela é bem simples, eu posso te mandar depois. Sim, É sim. uma gravação Uhum. mesmo que eu fiz. É bem legal. Que É, eu tenho bacana. uma peça sobre a palavra jabuticabeira. Aí eu Boa faço palavra. eu fico eu fico brincando com mudando a sílaba tônica, colocando nos lugares errados também para criar ritmos diferentes. Sim, sim. Aí é divertido. Essas coisas de mudar o ritmo, né, a Uhum. acentuação, às vezes eu me incomodo muito quando eu vou escutar canções populares, e hoje em Sim. dia tá acontecendo cada vez mais, me parece, esse erro Uhum. de prosódia, sabe? Aham. Não se tem mais cuidado com a prosódia, eu acho incrível isso. E às vezes, na palavra principal da música, tem um erro de prosódia, eu acho incrível. Eu me incomodava com isso, e chegou um momento, e era durante o estudo do doutorado, que eu comecei a sentir, tipo, a pessoa tem uma proposta musical que não está batendo com a prosódia e eles vão favorecer o musical, porque eles sabem que nós vamos geralmente entender o contexto, né? Por exemplo, se vai dizer parar em vez de para, é óbvio que não está falando sobre o estado de Pará, né? Hum, Aí era quando comecei a olhar assim, eu disse, para uma pessoa fluente na maneira de se expressar popularmente e nativa com aquele idioma, aquela pessoa vai entender pelo contexto. Aí vai. eu acho que era uma realização importante, porque eu estava usando minha estética e impondo em cima daquilo, quando nem é na minha cultura, né? Na minha própria cultura, comecei a fazer isso, que eu fui treinada a me incomodar, né? Aí, quando cheguei no Brasil, comecei a ficar, puxa, tá falando tudo errado aqui. Aí, depois calma, isso não perde a mensagem só por causa do erro da prosódia, e eles queriam favorecer a música. Então, eu até fico questionando, por que será? Porque essa música, em algum momento, tem uma influência de uma outra cultura, onde a acentuação é diferente do que a acentuação deles. Por exemplo, Ótima na pergunta. na como é que eu falo? Na língua tcheca, Check. no idioma tcheco, pronto. Eles tinham muito isso. O Janáček, por exemplo, o Smetana, eles preocupavam muito em tentar usar a prosódia do tcheco. Aí o Smetana tentava, mas não com muita. É porque era tão forte a hegemonia do alemão e italiano que começou a sempre estar aplicando a prosódia, mudando a ordem das palavras para que a prosódia combinava com o protótipo, o template, né, da Europa oeste, oeste europeia, como é que eu falo? A Ocidental? estética ocidental, a estética da Europa ocidental. Obrigada. Sim. Aí o Janáček, ele fez uma proposta de realmente estudar quase de maneira científica o ritmo da fala do dia a dia, e chamava da melodia da fala. E ele construiu uma série de teorias em cima disso, e realmente com ele o tcheco, as óperas em tcheco começavam a seguir a prosódia, e você podia sentir uma diferença, uma coisa nacional mesmo, assim, não para ser nacionalista, mas Sim. de mostrar o que é deles. Aí eu fico pensando, será que culturalmente as pessoas que cometem aqueles erros de prosódia estão sendo influenciadas por outra cultura sem saber, né?
é uma coisa muito difícil de a gente saber, porque tá tanta coisa que fica fundida uma com a outra que é difícil desdobrar, mas quem sabe que tem uma das razões seria por causa disso. Muito, muito boa essa sua colocação, Heather. Nunca tinha pensado sobre Obrigada. isso. Nossa, muito bacana mesmo. É, Mas assim, coisa que doutorado faz em a gente, né? fazer a gente pensar, né? Isso é muito bom, né? Isso, É muito muito bom. bom. É muito Uhum, bom. Mas aqui no Brasil há exemplos, por exemplo, Chico Buarque é um exemplo uhum. muito de um alto nível de composição melódica, harmônica, e ele, assim, eu não me lembro de ele ter cometido algum erro de prosódia, a não ser proposital. Sim, Então, é. tem Mas como. ele faz parte de uma família de linguistas, né? Ah, sim, ele é um cara que Aí estava. seria natural, eu acho. É, Oi, a gata de novo. vai derrubar daqui a pouco. Vai, Não, vai. ele tem um berço realmente privilegiado, né? Isso. É um caso bem à parte. E como Uhum. é que funciona o seu processo de criação, Heather? Assim, você tem Hum. eu sei que é difícil, assim, a gente às vezes faz as coisas de maneira bastante intuitiva, mas às vezes a gente também tem Uhum. nossos métodos, né, as nossas maneiras, assim, de como Sim. compor, como que você começa, ou que você estrutura, né, o planejamento de uma composição. Bom, a primeira coisa que, em algum momento no caminho, eu acho que foi na California Institute of the Arts, que um professor me disse que você tem que ter um plano, aquele que eu já referi com Roger Reynolds, o ímpeto. Você tem que ter alguma semente pré-planejado para não chegar a. Também, não tem nada contra o intuitivo 100%, que também às vezes pode gerar é, material interessante, material musical. Mas era bom ter um plano tipo geral, criar autolimites. Meus alunos que vão ouvir isso já sabem que eu acho que o compositor tem que produzir seus próprios limites, porque senão ele vai voar e não vai ter muita proposta musical. E as pessoas talvez perdem interesse, porque intuitivamente eu acho que nós sentimos isso. Então eu procuro saber qual tipo de linguagem musical que eu vou utilizar, qual instrumentação que eu vou utilizar, porque isso já é um limite, porque não posso fazer um dó 2 num flautim, por exemplo, né? É, vou usar eletrônica ou não. E uma vez eu tenho isso, eu fico pensando, o que eu quero fazer para gerar música nessa peça? Então, quando morreu meu professor Alvin Lucier, foi fácil. Eu usei a peça dele como inspirar a peça que eu já expliquei um pouco. Então, o processo seria de eu usar falas pequenas e que fazer o processo que ele fez em 45 minutos, faria em 2 ou 3 minutos, em tipo mini versão, e isso interagindo com outros aspectos que eu estou procurando explorar o ritmo da palavra. Então, isso é uma peça. Uma outra peça, usei a teoria dos contornos como o gerador de material, que eu estava pagando a disciplina da teoria dos contornos, que eu acho que era em seminários, talvez, e o foco era isso, ou eu tinha esse nome, não lembro, mas a gente estava estudando a teoria dos contornos, que procure saber se a música está subindo ou descendo, ou ordenar a ordem dos ritmos e ficar nas classificações e as proporções desses ritmos. Aí eu fiquei medindo a palavra e usando o cálculo do contorno, dos contornos, para gerar a música. Então, eu tento chegar com um plano, um pré-plano, uma semente da ideia para depois começar a pôr em ação.
Outras vezes eu vou na intuição, algum tema entra na minha cabeça, eu pego aqui, coloco no gravador, Sim. está ali guardado, e em algum momento eu chego ali. O que, que eu quero fazer com isso? Então, o motivo intuitivo vai se tornar a semente, vai ser o que gera. Eu vou ver o que eu quero fazer com isso e o que fazer vai se tornar o processo. Não sei se faz sentido, mas Sim, claro eu que faz. acho muito difícil de a gente verbalizar nossos processos. Pessoalmente, eu tenho dificuldade em verbalizar. Eu acho que principalmente agora, né, depois que a gente já passou pelo século XX todo, né, e toda a liberdade que nos foi dada, né, eu Uhum, acho um pouco difícil, a gente tem a responsabilidade de criar nossos próprios processos, né? exato, isso. Eu acho que quando existia mais algumas formas musicais mais bem, assim, mais aceitas e que todo mundo fazia, Uhum, sonata, rondó e tal, eu acho que uhum. existia maneiras mais compartilhadas entre os compositores Sim. de se planejar, né? De ter Uhum, um processo criativo um pouco parecido e tudo mais, né? Mas assim, depois do isso. século XX, a coisa mudou, né? Ficou muito mais Uhum. individual, né? Os processos. Aham. Eu acho que individual, mas é tipo, se você não tem a tese da peça, você não vai ter sucesso com a peça, né? Às vezes eu vejo isso. E é, é isso. Um conceito que guia, né? A coisa, né? Isso, o conceito que guia. Bom, Sim, é. isso. Eu penso bastante, assim, em algumas peças eu penso num tipo de atmosfera que eu quero. Uhum, uhum, Por exemplo, olha, aqui eu quero uma atmosfera mais efusiva, né? Uma coisa mais uhum. para cima e brilhante, né? E a gente vai utilizando essas metáforas também para guiar um pouco o processo. Isso, é, exatamente. Uma das peças eu usei o Haikai, e ele fala de brilho e chuva e perto da praia, então eu usei todas essas para criar metáforas musicais, aí isso era o ímpeto, era o que seria chuva para mim? Era o mais óbvio. O que seria uma concha? Como que eu musicalizo uma concha? Aí era exatamente através da metáfora que está acontecendo na poesia e como que por exemplo, minha metáfora vai ser totalmente diferente da sua, né? A sua expressão da metáfora. Sim, exatamente. Uhum. Exatamente. A metáfora, a gente se refere à música praticamente só através de metáforas, né? Isso, É. o Bertissolo deve falar sobre isso, enfim, tem esse Uhum. entendimento cognitivo da metáfora Isso, conceitual que chama, né? As metáforas isso, conceituais e tal. exatamente. Tanto do nosso envolvimento no mundo, a nossa adoção da metáfora na linguagem e isso passando para a música, Uhum. a Nosso, cognição incorporada. exatamente. Nosso entendimento é metafórico, né? Existe essa teoria, Uhum. né? Nosso entendimento do mundo é Exatamente. metafórico. É. Quando eu li essa teoria, né? Que, se não me engano, são de dois americanos, um linguista e um. Tem o Lerdahl e Jackendorf, mas tem um outro. Isso. Eu vou procurar depois. Esses são os que aplicaram isso na música, né? Mas Uhum. na E linguística a mesmo, Candice Brower também, também, ela trabalha com a inspiração no trabalho desses linguistas. exatamente, exatamente. Vou É aqui aplicado na procurar ao música. mesmo tempo para lembrar. Sim, pode falar. Então, é aplicado já na música, né? Essas É, teorias, né? Nossa, mudou exatamente. minha percepção de mundo, assim. Com certeza, muito, Mudou mesmo. muito. E ela fez uma palestra para eu acho que foi o Encan 3. Aí ela, tipo, atualizou o trabalho dela de 2000, e isso foi em 2020. Mark Johnson é um deles. Isso. Eu sou Lá, terrível.
George Love. Lackendoff, não era? Eu estou olhando aqui no artigo dela, porque ela cita Johnson, que realmente ele trabalha, e Lakoff Isso. e Johnson, são eles, exatamente. Aí eles entram muito na minha tese, e eu sou terrível de decorar nomes, então era bom que a gente tinha esse momento para eu reforçar os nomes, exatamente eles. E o Wallace Chafe também é uma outra figura que fala sobre as unidades de entonação, que são as fronteiras entre as palavras e dentro da palavra o que como que nós sentimos a fronteira de uma sílaba para outra e o que é acentuada e os sons e as paradas de som que causam essas fronteiras, que não é ligado com a metáfora, mas o Johnson me lembrou porque ele cita Johnson também, então eles têm uns trabalhos que começam a dialogar com um do outro, né? Sim, sim, sem dúvida. Esse trabalho das metáforas conceituais é uma coisa que realmente se espalhou assim, Uhum. acho que todas as áreas, né? Porque faz muito Foi, sentido, né? Faz muito faz. sentido, né? Faz muito sentido Uhum. mesmo. Quando você começa a pensar, você fala, nossa, Uhum. essa teoria faz muito, muito sentido mesmo em como eu percebo o mundo, né? Em como Exato. é incrível mesmo. Isso aí Uhum. mudou mesmo a minha visão assim de como eu entendo as coisas e como a gente entende as coisas, sabe? Sim. Uhum. Heather, vamos nos encaminhando aqui para o fim, que a gente já Uhum. está batendo papo. É, Isso. eu, eu vi aqui ontem uma apresentação que você fez na semana passada, se eu não me engano, né? Foi no Foi sábado. no sábado, em Boston, é Foi. isso mesmo? Bem, eu fiz aqui e foi transmitido para Boston, exatamente. Então, eu vi que você estava lá, eu assisti seu vídeo todo ali, né? Que é uma Ah, composição obrigada. sua, e você Isso, mesmo, Enchente o nome, né? exatamente. E eu vi que tem a ver com uma enchente na sua cidade natal, uma coisa assim? Você pode Isso. explicar um pouco Uhum. como é isso? Bem, a gente sabe que tem mudança climática acontecendo, né? E em 2013, eu sou das montanhas rochosas, muito alto, é um lugar semiárido, com pouquíssima água, não chega a ser o deserto, mas descendo lá um pouco para Novo México já é o deserto. Então, o semiárido, que nem o nosso Nordeste, né, no interior, muito parecido. Então, imagina um enchente num lugar desse, lá nas montanhas, isso não acontece, isso nunca tinha acontecido. E foi histórico, tipo, eles chamavam tempestade milenar. E eu fiz essa peça em reação com aquilo, imaginando como seria um enchente, aí a água vai e volta, vai estar, porque está nas montanhas, então tem muita árvore, está batendo nas árvores, isso faz som, e tentando, usando a metáfora da água, como que é, a gente fala em inglês, quando usamos reverb, né, o reverb, o revérbio, reverberação, a gente chama de wet, it's wet, a música é molhada, né? Aí muitas vezes é fácil em português entender quando a música, o som é seco, mas dizer que o som é molhado soa estranho, mas é esse conceito, como que soa? Então teria muita reverberação. A gente nas montanhas tem o eco, né? Que eu, quando eu era criança, eu ficava à beira da montanha cantando e tocando flauta para ouvir o som voltando para mim, era Uau! incrível. E aí eu usando tudo isso, a memória afetiva desses momentos na beira da montanha e como que funciona o som do eco. Aí eu usei eco, usei reverb e está num processo aleatório que está sendo controlado dentro de Poridata. Usei vários processos aleatórios para controlar quando esse vai e volta. Igual como é aleatório o momento que a água vai bater ou não
na rua, por exemplo, ou na ponte, ou infelizmente algumas casas também foram perdidas. Só não foi pior porque é um lugar que não tem tantas casas, como não é uma cidade, né, por exemplo. Mas foi milhões de dólares de destruição. E eu fiquei imaginando, o som também tem os barulhos que as árvores iam fazer, então tem os barulhos que ficam saindo, então é cheio de barulho, e por cima disso eu faço uma performance diferente cada vez. Pode ver uma versão em maio de 2024, que é totalmente diferente. Inclusive, minha mãe pensou que era uma peça diferente totalmente. Aí eu disse, não, é diferente cada vez que eu faço. E então é isso, que musicalmente eu estava usando a metáfora da água e das quebra das árvores e a destruição, e fazendo poesia em cima disso, que é quase surreal também, porque a poesia não tem nada a ver. Duas peças são ligadas com a água, mas é o mar que não tem lá em Colorado. Sim. Por acaso, essas montanhas é aquela cadeia do Blue Ridge Mountains ou não? Não, aquele está no lado leste, isso No outro lado. está no meio. Aí lá de Canadá vai descendo, as montanhas rochosas vão passar por Colorado, vão descer e terminar em Novo México. Ah, tá. É. É como se E lá fosse no... umas Sim, cordilheiras, assim, algo desse tipo? Ou não tem nada a ver? isso. É uma grande formação de montanhas, chega do fundo em um lado, no fundo do outro lado, e de repente tem esse surgimento, mas é bem extensa. Vai Sim. desde o Banff, em Canadá, até o sul de Colorado. É grande, então, pra caramba. É, Nossa, é. que Uhum. bacana. Pô, Heather, obrigado pela tua participação. Eu queria que você falasse agora o que você quiser, né? Se você quiser Sim. divulgar alguma coisa que você, né, um livro, um artigo, uma Uhum. apresentação, e onde é que a gente pode achar, né? Onde é que as pessoas podem te contatar ou ficar sabendo do teu trabalho. Uhum. Sim, mais uma vez eu agradeço esse tempo, esse bate-papo muito legal. E eu, bem, em primeiro lugar, queria convidar mais mulheres para fazer a composição. É uma coisa que eu acho que nós podemos, não tem nada dizendo que não, né? E que é sempre bom a gente conversar para ter mais mulher na música, e apoiar uma da outra, e a outra e tal, né? E a outra coisa é que siga, não tenha, não tenha receio de fazer o diferente, né? Eu acho que eu quero falar esse como no, no sentido de eu professora e eu compositora vou fazer meu recital, não é parte do doutorado, mas para expor as minhas composições na minha defesa. Eu queria ter as peças feitas por humanos e não com só o computador realizando o MIDI. Então, dia 15 de agosto, vai ter o recital da música que eu fiz no meu doutorado. Vai ser transmitido lá no Onofre Lopes, no canal de YouTube, que é o canal da Escola de Música. E pode me achar no SoundCloud, eu tenho a maioria das minhas músicas lá. Eu tenho também o canal Heather Dia Jennings no YouTube, então depois eu passo os links para você. Por favor. Sim. Maravilha, maravilha, Heather. Claro, me passa os links que eu vou deixar aqui na Uhum. descrição. Massa. Então é isso. Obrigado mais uma vez, Heather, pela sua presença, por você ter Aí. aceitado participar. E vocês que estão aqui nos acompanhando até agora também, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Obrigada. nosso papo. E até a próxima edição do podcast Motivo Musical. Até a próxima. Até.